Yahuwah Tsevaot, ele dá o tempo de castigo, ele manda o profeta Ezequiel deitar, né, durante um período de 390 dias na casa dele, e ele corta a oferta de pão, ele diminui. Então, aqui é importante a gente saber, é muito interessante, porque ali fala de todos os tempos. O profeta, ele profetiza para aqueles tempos e para tempos futuros. Então, todos os profetas, eles vão estar contando coisa daquela situação ali, naquele momento, e também de situações futuras para essa geração que nós estamos. Então, você vê assim, ali o exílio babilônico todinho, o exílio também assírio, né, as coisas do Hitler a partir de que é o capítulo 5. Então, o que o Criador faz? Ele se apresenta ao profeta Ezequiel, chama ele de filho do homem, e aí ele mostra, ele leva, né, esse profeta para ele ver o que está acontecendo na casa de Israel e na casa de Judá. Então ele leva ele no templo e fala das práticas odiosas, porque nenhuma tribo e nem outra está obedecendo o mandamento. Então ele dá um vislumbre para esse profeta do que está ocorrendo, e ele manda o profeta se deitar durante 390 dias, ficar amarrado, e ele fala para ele comer uma quantidade pequena de pão e uma quantidade pequena de água, informando ali o quê? Que haveria escassez de alimento, de água. Também no capítulo 5 fala que muitos seriam mortos, outros seriam levados. Ele fala assim que era para o profeta fazer um cerco em volta de Jerusalém. Ali já profetiza também sobre o cerco que viria do Nabucodonosor, quando ele veio, o rei de Babel, né, que você conhece como Babel, e fez o cerco em Jerusalém e levou o povo cativo. Ali o profeta já mostra tudo o que aconteceria com o povo de Israel naqueles dias e nos dias de hoje. E aí ele pega e manda lá no capítulo 5 também o profeta pegar parte do cabelo que ele corta e amarrar na orla do talite dele e passar pelo fogo aqueles cabelos, que seria essa última geração que vai passar pela grande tribulação para ser purificada. Então nós vemos toda a profecia para aqueles tempos e para o dia de hoje ali dentro do profeta Ezequiel. Então nessa hora que ele fala assim que é para ficar 390 dias para a casa de Israel, ele dá esses dias em anos, né, 390 anos, e aí o profeta tem que passar parte do dia ali comendo pouca quantidade de pão e pouca quantidade de água, porque ia ter escassez para essas tribos, e também eles seriam espalhados nos 4 cantos da terra, né, a gente vê seguindo a profecia, e também que ele manda o profeta cortar parte do cabelo e jogar ao vento, que é ele espalhar, ali ele mostra que ele ia espalhar o povo nos 4 cantos da terra, e ele manda cozinhar com fezes humanas, com as fezes dele, a comida. Então quem conhece Yahudá sabe que Yahudá sabe da lei, e Yahudá não come comida imunda, ele não come nada do que está proibido pelo Criador. Então o profeta, ele era da tribo de Levi. Então ele era um levita, ele não comia coisas impuras. Aí o Eterno, ele fala, Senhor, eu nunca pus nada impuro durante o tempo todo que eu vivo na minha boca. Então o Criador pegou e falou assim, então você vai cozinhar com fezes de animais. Aí ele pega e autoriza ele a cozinhar sobre a fezes de animal, esse alimento de gado, fezes de gado, representando o que ali? Que a casa de Israel, quando fosse espalhada pelas nações, ele iria tirar a comida kasher, ia fazer eles comerem comida imunda. Aí no cardápio entra todos os tipos de alimentos que são proibidos nas escrituras, a começar pela carne de porco, frutos do mar, comida com sangue, quem gosta de picanha com sangue, carne
que ela está ali ao ponto, isso tudo não pode, e isso tudo vem a partir desse castigo aqui. Então, e aí o Eterno tiraria também as festas, os nomes verdadeiros. Então você vê aqui nessa parte, para você entender que o Criador fala o quê? É necessário que o céu detenha Yahshua HaMashiach até que se complete o tempo para a restauração de todas as coisas. O que é a restauração de todas as coisas? Os nomes verdadeiros, o dia correto de adoração pelas duas casas, né? As festas verdadeiras. Então, o cardápio do reino. Então, tudo isso vai ser restaurado nessa geração que já começou a partir de 2008. A casa de Israel, por ela ter feito tudo essas coisas, ele dá um tempo de castigo de 390 dias em anos. E para a casa de Judá, lá na partir do capítulo 4, versículo 5, ele dá um tempo menor para Judá, né? Eu estou colocando isso tudo porque eu acho que vocês que foram conferir, eu não coloquei todas as informações e eu completei agora aqui para vocês entenderem. Então, se você vê da casa de Judá, a casa de Judá, ele deu 40 dias em anos, então foi só 40 anos de castigo a princípio. Então, quando que começou o tempo de castigo? Na casa de Israel começou 722, vou pegar minha IAD aqui. Então, nós temos aqui 722 antes de Yahshua HaMashiach. Começou o castigo da casa de Israel com duração de 390 anos. 390 dias em anos. Está lá no capítulo 4, versículo 4. E da casa de Judá, o tempo de castigo, ele durou 40 anos. Então, começou em 597, antes de Yahshua HaMashiach. Aí, eles cumpriram 40 anos, então a gente diminui 597 menos 40 anos, é para terminar em 557 antes de Yahshua HaMashiach. Então, o que acontece? Lembra que no último vídeo eu falei assim que o Eterno multiplicou o tempo de castigo das duas casas por 7. Então, ele cumpre a lei. Então, a todo momento a gente tem Torá e profetas. Torá e profetas. Torá e profetas. Yahshua HaMashiach diz o quê? Não penseis que eu vim anular a Torá e os profetas. Eu vim cumpri-las. Então, o Novo Testamento, ele entrou após a morte de Yahshua HaMashiach, mas quando você estuda a Torá, a lei, você consegue perceber que a lei todinha, que o Novo Testamento, que você conhece como Novo Testamento, que é a Berit Hadashah em hebraico, que significa aliança renovada. Não significa Novo Testamento, porque Testamento só tem quem já morreu. E Yahshua ressuscitou no terceiro dia, então ele vive, tá? Então é aliança renovada. Então, o que acontece? O Eterno pega, aí por que multiplica por 7? Você vai lá no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 21. Então, o Criador pega e manda por conta, ele falou assim, que toda vez que Israel se afastasse dos caminhos de Elohim Yahuwah Tsevaot, toda a iniquidade da casa de Israel, né, e o castigo por essa iniquidade, né, toda essa iniquidade, ela teria um castigo que seria 7 vezes mais. Então, a gente fez a conta, né, 390 multiplicando por 7, dá 2.730, menos 430 anos. Aqui eu vou fazer o cálculo da casa de Judá. E Judá também praticou várias iniquidades que irritou o Criador. Então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 31, o Eterno fala o que para o profeta dizer para a casa de Judá? Que por conta da iniquidade da casa de Judá, ele ia dar o mesmo cálice de ira, né? Cálice de ira, isso também faz referência ao final dos tempos, lá no livro de Apocalipse. O mesmo cálice que ele deu para a casa de Israel, ele daria para a irmã da casa de Israel, que é Judá.
Então, aqui ele ganha 390 anos. Porque lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 5, nós só vemos 40 anos. Só que você seguindo a leitura, Yahudá continua pecando, e aí ele dá o mesmo cálice da irmã, que é a casa de Israel, 390 anos, para a casa de Yahudá. Então, somando isso tudo aqui, dá 390 mais 40 anos, nós temos 430 anos de castigo. Anos de castigo para a casa de Yahudá. Então, aqui é importante essa informação para nós remanescentes, para nós entendermos algumas coisas. E aqui em Levítico, nós vemos que por conta da iniquidade, o Eterno amplia 7 vezes mais pela iniquidade das duas casas. E aqui nós fizemos a conta, dá 2.730, né, com 390 anos da casa de Israel e da casa de Yahudá. Aqui os 40 anos aqui ele não conta, porque já havia sido cumprido, mas ao todo dá 430 anos. A casa de Yahudá já era para ter terminado esse tempo de castigo, tirando 430 desse ano aqui de 557 menos 430 anos. O castigo de Yahudá era para ter terminado em 127 antes de Yahshua HaMashiach, porque começou 557 antes. Só o que acontece? Eles continuaram fazendo coisas que não deviam, principalmente ocultando o nome do Criador, porque nós vemos lá em Êxodo que Elohim Yahuwah Tsevaot, Êxodo 6, ele tirou o povo de Israel do Egito para que o nome dele fosse conhecido pelas nações da terra. Então, esse daqui é a parte completa desse primeiro estudo, né, para você saber de onde que foi tirado. Então, a todo tempo, o Eterno fala de Torá e profeta, Torá e profeta, Torá e profeta. Então, a lei, ela não passou. E a partir de 2008, que foi a conta que nós fizemos, 2.730, que é a multiplicação desses 390 anos por 7, dá 2.730, e terminando aqui 722, você diminui desse 2.730, dá 2008, que é quando termina o tempo de castigo. A casa de Yahudá, o Eterno começou a tirar o véu da casa de Yahudá antes de 2008. Então, se você começou a não ver algumas coisas erradas dentro do sistema religioso e que você não se encaixava mais e você acabou saindo e você via que alguma coisa não batia, né? Às vezes também o Eterno pode ter se apresentado através de sonhos para você e você despertou antes de 2008, certeza que você pertence à tribo de Yahudá. Então, se você despertou depois de 2008, você provavelmente pertence aos outros filhos de Israel, descendente, remanescente dos outros 10 filhos, dos outros 11 filhos de Israel. Tá? Sem contar que pode ter mescla de Yahudá com Levi, de Yahudá com várias tribos, porque houve mescla depois que foi espalhado pelas nações, tá? Então, essa parte da revisão é isso, e agora a gente vai falar, a partir daí, o que ocorre com esse remanescente.